Finalizada a sessão sobre planos de execução, vamos entrar na parte de conceitos, onde a gente vai ver alguns conceitos do SQL Server e aproveitar e já deixar o gancho para a gente entrar pesado na parte de indexação. Se você pegar e olhar um arquivo de dados do SQL Server, dentro dele ele é todo dividido em páginas. Toda página no SQL Server tem um tamanho de 8K. E um conjunto de 8 páginas é o que a gente chama de um extent. Gente, olha só então essa imagem que a gente tem aqui. Eu tenho dois tipos de extents. Eu tenho extents uniformes e extents mistos. O que são extents mistos? São extents onde eu tenho páginas de diferentes objetos. Então eu tenho páginas, por exemplo, da tabela 3, que são essas páginas em azul. E eu tenho o que? Eu tenho páginas, que são essas páginas vermelhas, referentes ao objeto 4. Então é um conjunto de páginas que recebe elementos de objetos distintos. É o que a gente chama de um extent misto. No modelo de alocação do SQL Server, uma vez que você pegou o seu objeto, completou 8 páginas, ele passa a utilizar o que, gente? O que a gente chama de extents uniformes. O que são extents uniformes? São extents onde todas as páginas que eu tenho aqui pertencem ao que, gente? A um mesmo objeto. Nesse caso, a tabela 1. Por que eu estou falando isso? Estou mostrando isso porque a gente vai analisar em detalhes o conteúdo dessas páginas. E aí a gente vai estar sempre referenciando um identificador da página. Como é que a gente identifica uma página? Para a gente identificar uma página, primeiro a gente tem que entender o que? Que elas possuem uma numeração sequencial. Então, se você pegar a primeira posição de um arquivo, é onde tem minha página 0. Depois onde tem a página 1, página 2, página 3 e assim por diante. E aí, quando o SQL Server precisa, por exemplo, de, olha, preciso alocar um novo extent para colocar mais registros da tabela 1, por exemplo. Ele vai pegar, vai olhar para estruturas de controle e vai falar o seguinte, olha, eu tenho um espaço livre lá no fim do arquivo, na posição X, lá a partir da página 500, e a partir da página 500, então, ele vai alocar um extent para aquele objeto. E aí, como que a gente então referencia essa página? A gente referencia essa página normalmente por 3 elementos. O primeiro é o ID do banco de dados, né? Por exemplo, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, o banco de dados seria o 8. Depois é qual que é o ID do arquivo. Então, o arquivo 1 é sempre o meu arquivo de dados primário. E depois é o número da página. Por exemplo, a página 93. Então, toda vez que a gente vê essa construção, né, quando a gente está tratando de páginas, 8193, por exemplo, significa que é o banco de dados 8, o arquivo 1, a página 93. Então, essa aqui é o layout do meu arquivo de dados. E como que o SQL Server faz, gente, para saber onde que eu tenho espaço livre, por exemplo, para alocar um extent uniforme, ou onde que existe um extent misto com espaço livre? Ele usa o que a gente chama mapa de bits. Mapa de bits para controlar o que? A alocação dentro do SQL Server, que são a GAN e a SGAN. Então isso, gente, o que é? Na verdade, é uma página onde ele vai usar cada bitzinho dessa página para falar o que é o extent. O extent, o extent está sendo utilizado e não tem mais espaço livre. O extent misto e tem espaço livre. Então ou tem o extent aqui que ainda não foi utilizado. Ele faz esse mapeamento desses extents. Outra página de controle que existe dentro da SQL Server, que a gente chama de PFS, Page Free Space. Ele vai guardar 1 byte para cada página para informar o que? Qual que é o percentual de utilização da página? Olha, eu tenho uma página que já está com 50% do conteúdo dela ocupado, outra com 85%. Né? Então você tem essa informação, mas não só isso. Você tem outras informações como, olha, dentro daquela página eu tenho um Ghost Record, que é um registro que foi apagado e está esperando para, né, ser limpado aquele espaço. Então você tem página de controle, GAN, SGAN, PFS, e uma muito importante,
que a gente tem é o IAM, Index Allocation Map. Também é um mapa de bits, só que ao invés de ser um mapa de bits genérico, isso é para qualquer objeto, é um mapa de bits para cada um dos nossos índices ou tabela. Aí eu estou considerando uma heap, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, uma estrutura bem similar a uma GAN, tá? A SGAN, que ele vai ter um bitzinho para cada extent para falar se pertence àquele objeto ou não. Agora, por que é interessante a gente falar da IAM? Porque essa IAM que está mapeando esse conjunto de extents, por exemplo, ela é utilizada se a gente quer fazer um table scan. Na hora que você está pensando um table scan, você tem uma heap, o SQL Server tem que identificar quais são as páginas daquele objeto, ele precisa da IAM para descobrir esse tipo de coisa. Então é esse tipo de página de controle que vai o que, gente? Fornecer um meio para o Access Methods lá da Storage Engine trabalhar para encontrar alguns elementos. Tá? Então é uma estrutura que ajuda o SQL Server a funcionar. Não vou entrar em mais detalhes, tem uma série de outros detalhezinhos a respeito de GAN, SGAN, PFS-IAM. É só um nivelamento aqui dessas estruturas de controle. E a gente cai na estrutura de uma tabela. Toda vez que você cria uma tabela, gente, por padrão, tá? Essa tabela ela pode ser estruturada de duas formas. Ela pode ser uma heap, que é a ausência de uma estrutura de árvore, tá? No caso que a gente fala, a ausência de um índice cluster nela para organizar os dados, ou então pode ser uma B-tree, que é uma árvore, né? Já estamos pegando o gancho para indexação. E essa estrutura, gente, ela pode ser particionada. A partir do SQL Server 2005 existe o conceito de particionamento. Se você quer pegar e quebrar a sua tabela em estruturas menores e separadas. No caso, se você não criar nenhum particionamento, a sua tabela é uma tabela que tem somente uma partição, mas existe o conceito de particionamento. E aí, essa estrutura que a gente está detalhando, quando eu estou inserindo um registro, dentro da minha tabela, ele vai trabalhar com uma unidade de alocação de dados, que é essa data que você está vendo aí no cantinho. Então, basicamente, toda vez que você está criando uma tabela, inserindo registros dentro dessa tabela, ele está seguindo essa estrutura, essa quebra em uma tabela com uma partição que pode não ter um índice cluster ou pode ter um índice cluster representado por um B-tree e vai ter suas páginas de dados, tá? Que fica dentro dessa área conceitual aí, que é uma unidade de alocação. E aí, chegando na página que fica dentro dessa unidade de alocação, como eu já mencionei, toda página tem o que, gente? Tem um tamanho de 8K, que equivale a 8.192 bytes. Dentro dessa página, eu tenho algumas áreas, vamos dizer assim. A primeira área que eu tenho é meu cabeçalho. Todo cabeçalho tem 96 bytes, tá? É padrão no SQL Server. Então, esse espaço é utilizado para gerenciar informações da própria página. Além do cabeçalho, o que você tem? Se você tem 96 bytes de cabeçalho, sobra 8.096 bytes para o corpo da página. E é no corpo da página onde a SQL Server vai inserir o que? Os registros. Então, gente, dentro de uma página, aí vai depender, claro, do esquema da sua tabela, do que dados você está colocando ali dentro, se tem coluna de tamanho variável, não tem? O que está acontecendo? A SQL Server está organizando esses registros. Então, uma página pode ter 5, pode ter 10, pode ter 50, 100 registros. E esses registros são referenciados através do que a gente chama um slot array. Tá? O que é isso? É um ponteiramento para onde começa cada um dos registros. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aí, gente, é a estrutura, tá bem superficial, de uma página dentro do SQL Server. E aí a gente chega na heap. Gente, heap é uma tabela onde os nossos dados não possuem organização. Em outras palavras, é quando você não tem um índice cluster na tabela.
Então uma heap eu vou ter o que, gente? Eu vou ter um conjunto de páginas onde os registros vão estar espalhados de forma aleatória. Lembra aquele primeiro exemplo, quando a gente está falando da importância da indexação, que eu mostrei uma série de páginas com os registros sem ordem nenhuma? Aquilo é uma heap. Aquilo é onde você tem, tá, os registros espalhados, mas não tem nenhuma estrutura de dados para permitir um acesso pontual, um acesso a um elemento diretamente. Tá? E aí, se eu começar a olhar então para cada uma dessas páginas, então vamos supor, duas páginas que eu tenho aqui, né? Banco de dados 8, arquivo 1, um é a página 110, outra a página 112. O que eu tenho? Eu tenho dentro de cada página um cabeçalho e uma série de registros. Esses registros, gente, né, que eu coloquei os 3 pontinhos, é o registro completo da sua tabela. Então, se a sua tabela tem 15 colunas, você colocou dado nessas 15 colunas, dentro desse registro você vai ter o dado que foi inserido no seu banco de dados. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar o 10, eu tenho ali a tabela de pessoa, eu tenho que o registro 10, é o Luciano Moreira, tá aí a data de nascimento dele, sexo masculino, e tá aí o CPF da criatura. Então, essa é um registro dentro de uma página que está dentro de uma heap. E aí, gente, como eu mencionei, o tamanho dos dados vai depender da estrutura da tabela, com uma variável, uma série de outras coisas. E se a gente olhar para o arquivo, imagina que esse espaço, tá, esse quadrado branco aí é o meu arquivo de dados. Se a gente olhar dentro dele, ele é o quê? É uma sequência de páginas. E dentro dessa sequência de páginas, eu não tenho ordenação nos dados, mas através das minhas páginas, nos objetos de controle, como por exemplo a IAM, eu sei quais são as páginas dessa tabela. Eu sei que a página 110 e a página 112 pertencem ao mesmo objeto. Continuando, nosso armazenamento de dados dentro do SQL Server. Até o SQL Server 2008, gente, tá? Toda vez que a gente estava armazenando um dado dentro de uma tabela, a forma de armazenamento dele é o que a gente chama de whole store. Isso é, ele armazena o registro completo. Então, se a gente pegar e olhar, por exemplo, uma página de dados, tá? É essa aqui que está do lado esquerdo. O que eu tenho ali dentro? Eu teria várias entradas para cada um dos registros que cabem dentro dessa página. Essa é a forma tradicional que o SQL Server trabalha. Agora, no SQL Server 2012, o que apareceu, gente? Apareceu uma nova forma de armazenar, tá, os nossos dados, que é armazenamento por coluna. Qual que é a diferença? Se você olhar, por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada aqui na minha tabela. A minha tabela, ela tem como primeira coluna esses registros com essa série de valores. O que o armazenamento de coluna ele vai fazer? Ao invés de ele armazenar um registro com todos os dados, ele vai quebrar e vai armazenar o que? Ele vai pegar aqui no lado e vai armazenar o que? Para a coluna 1, todos os valores ordenados que ele tem. Vai armazenar em um outro local de forma separada o que? A coluna 2. Separado também o que, gente? A coluna 3. E assim sucessivamente. Então, ao invés de você pegar e quando estiver lendo o registro 10, ter que carregar a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, 4, 5, todas as colunas, agora a gente pode o que? Recuperar, mas não todas as colunas, somente as colunas que te interessam. Então, por exemplo, a coluna 1 e a coluna 3. Então, uma forma diferente, tá, para estar acessando os seus dados, tá? Isso no SQL Server 2012 é o que a gente chama de um índice constor, tá? É uma novidade que apareceu. A gente consegue, gente, grandes ganhos com o constor, tá? Por conta da compressão dos dados, da forma de acesso, isso, o fato de eu estar acessando somente aqueles campos que me interessam. Agora, não é para todo cenário que eu vou conseguir aplicar um column store, e possui uma série de restrições, principalmente nessa primeira versão, que limitam um pouco o uso, o que não deixa de ser um recurso muito poderoso. O que a gente já sabe é que na próxima versão do SQL Server, que a gente não sabe qual vai ser, né, no VNext, tem uma série de
de novidades aparecendo para o Column Store, mas já é uma forma diferente de estar organizando o dado dentro, né, do nosso banco de dados. Então, é uma das novidades que a gente tem no SQL Server 2012. Não vou entrar em detalhes aqui, da mesma forma que a gente não vai ficar falando de particionamento nesse treinamento on demand, é só um heads up para vocês ficarem, né, atentos com essas novidades que estão aparecendo dentro do produto. Fica aqui algumas referências, né, o famoso livro SQL Server 2008 Internals, o 2012 já está no forno, tá? Ainda não saiu, a data de publicação dele é para, se não me engano, abril de 2013, então pode ser que dependendo da data que você esteja vendo esse treinamento, o Internals 2012 já esteja disponível. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Column Store Index, dá uma olhada nesse FAQ aí, tem muita coisa bacana. E se você tem um quê de maluco, vale a pena dar uma olhada nesse projeto, o OrcMDF, é de um sujeitinho conhecido no Twitter como ImproveDK, onde ele pegou e está desenvolvendo, né, um projetinho open source para pegar e conseguir ler os arquivos de dados, o arquivo MDF, por fora do SQL Server. Então ele está criando uma engine de acesso que sabe como é que lê um arquivo de dados. Então, se você quiser entender como é que o SQL Server armazena isso, né, é o melhor projeto, é fantástico o que você tem aí de conhecimento dentro desse projeto OrcMDF.